Dourados em Revista, em um programa mais sensacional do que o anterior, né? Todos os próximos são melhores. Hoje nós temos aqui alguém com quem eu gosto de conversar, não só na televisão, mas inclusive em bate-papo normal. É um garoto de 30 e poucos anos e, de repente, esse mesmo garoto lutou praticamente sozinho, né? Porque na sua infância ele não teve as benesses e coisas normais de qualquer outra criança. E isso deu a ele uma característica de ser um homem que está sempre atento às dificuldades e às aflições daqueles que são menos providos pela sorte. Vocês vão ver de quem eu vou estar falando. Aliás, ele quer ser o nosso próximo prefeito. E depois do que eu ouvi aqui, eu fiquei até assustado. Como candidato a deputado federal, aqui em Dourados ele teve 10 mil votos. Ora, bolas, isso aí é um predicado enorme para quem está querendo biscoitar essa vaga como prefeito. Aliás, seria gostoso, né, ser prefeito na cidade que você nasceu, ser prefeito naquela cidade que te viu crescendo. Realmente é bonito. Muitas vezes o desejo é maior do que o poder, né? Porque sabe como é que é? Dinheiro fala alto e nessas horas, na chamada política, imagine como é que deve ficar. Fique atento aí, não sai daí não, porque você vai gostar do bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Dourados recebe a imagem da TV Grande Dourados, o estado também, o Brasil também e o mundo através do YouTube. Então, realmente é um programa que vai ficar eternizado aí nos anais do YouTube. Nós vamos e voltamos já já. Dourados em Revista para a nossa cidade, para o estado, Brasil e o mundo através do YouTube. Agora podemos mostrar quem é essa figura impoluta que está aqui do meu lado. Garoto que não deixou de ser garoto ainda, mesmo estando saindo já da faixa da sua juventude. Marcelo Pereira Mourão. Que bom ter você de novo aqui. Eu que fico feliz, que introdução bonita que fez. Muito obrigado de coração. Eu tenho um carinho enorme aqui por todos da TV Grande Dourados e estou muito feliz de poder estar aqui, a gente conversar e bater um papo com os seus telespectadores, com o pessoal que está em casa. Que bom. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Você merece. Marcelo, uma pergunta que sempre vem na gente é o seguinte: sem condições financeiras, você é um menino que lutou demais da conta para se manter num nível que podia dizer bom, né? Porque, entre outras coisas, você foi até locutor de rodeio, e já de pequeno isso, não é verdade? Quando você entra assim na política, para vereador não tanto, mas para prefeito, não te assusta a ideia de que o dinheiro pode falar mais alto? Não, eu nunca pensei desse ângulo assim. Eu nunca tive condições financeiras de fazer uma disputa eleitoral absurda como as que a gente vê pelo Brasil afora. Aliás, se a gente se apegar a essas coisas, você não sai candidato, você não disputa eleição. Eu penso, professor, que tem muita gente aí achando que política é brincadeira, política é coisa séria. Quando a gente pensa em assumir o compromisso de entrar numa disputa para administrar uma cidade do tamanho que é Dourados, a responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande e as demandas a serem enfrentadas vai exigir uma conversa sincera daquilo que realmente dá para fazer.
o populismo, a enganação, a maquiagem das coisas, e há um momento em que muitos políticos Brasil afora estão refém de internet, com medo de internet. Política é para quem tem coragem, tem que ter muita coragem para fazer a boa política, que é o grande desafio que a gente se propõe desde que assumiu aquela vontade de fazer a disputa eleitoral, seja como candidato a vereador, seja como candidato a deputado federal que fui, e agora como uma alternativa do meu partido para o pleito eleitoral, disputando a prefeitura da segunda maior cidade do estado. Marcelo, vou fazer uma pergunta para você que está assim em evidência há pouco tempo que aconteceu. O que você achou de toda essa parafernália que pode levar a destituir a nossa presidenta, como ela fala, a nossa presidente fora do cargo? Porque agora está só, né, de resguardo, 180 dias, mas de repente pode simplesmente acabar tudo. Sabe por que eu falei isso aqui? Porque você citou uma coisa assim extraordinária. O pão e circo, né, da época dos romanos, é o que se fazia, né? Você dá pão pro pessoal, engana e faz aquilo e outro, e nem isso conseguiu segurar essa mulher lá em cima. Não é verdade? Professor, eu até falava sobre isso com um grupo de amigos meus, e tem um jornalista que eu gosto muito de conversar com ele, que é o Rosenberg Marx. A gente, nos domingos de manhã, tem um quadro que a gente faz uma reflexão política, tentando da mais absoluta imparcialidade possível. E sabe o que eu penso? Como é que você quer uma mudança se você não muda as estruturas políticas? Qual é a análise que eu fazia e que eu faço e que eu quero que as pessoas analisem do seu ponto de vista? Como pode um senador da República votar pelo afastamento de uma chefe de Estado, onde ele vai ser o maior beneficiado? Ele vai ser ministro se a pessoa sair. Então, como é que você analisa um deputado federal que vota pelo afastamento de uma presidente da República, se ele vai ser ministro se ela sair? Então, eu não estou aqui julgando o mérito, a questão da presidente sair ou não sair. Eu estou aqui fazendo essa fala porque é muito bonito, às vezes, você ver o deputado federal, o senador da República fazer um discurso inflamado, mas ele não muda o problema lá na raiz. Eu sou da opinião, e se lá estivesse deputado federal, apresentaria para discussão que deputado, senador da República, vereador, se quiser ser secretário ou ministro, renuncia o cargo. Se renunciasse o cargo, eu duvido que a posição de muitos apresentados seriam a mesma. Então, dentro de toda essa análise, o Brasil inteiro discutindo essa questão do impeachment, você percebe algumas pessoas fazendo discussão racional, serena, séria e sensata, outros completamente ignorantes ao que acontece, né? Vai no embalo dos outros e não tem uma preocupação de entender. Outro dia vi uma matéria na televisão, o repórter perguntando o que era a Constituição, né? E as pessoas se acompanhou aqui. Verdade isso. Né? E as pessoas não sabiam o que era a Constituição, chegava a pensar, a refletir. Bom, eu pensei, né, que era um repórter que não sabia. O repórter perguntava às pessoas. Provavelmente ele também não sabia. E em dado momento, eu vi alguém dizer assim, não, política tô fora. Não, política a gente tem que estar dentro. A gente faz política. A gente precisa aceitar, discutir a boa política. Então eu vejo tudo isso que acontece no Brasil, especialmente no Congresso Nacional, que sirva de uma grande e profunda reflexão a todos nós. Que façamos o bom debate, que façamos a boa política, assumindo responsabilidade, porque falar na campanha que vai pintar o céu e vai pintar a terra é muito fácil. E apagar o fogo do inferno. Eu quero ver depois. Né? Depois é isso aí. Não tem sentimento pior, professor, que o sentimento da enganação. Você se sentir enganado, né?
traído, do ponto de vista daquele que você acreditou, que você depositou uma confiança e depois vê uma frustração muito grande, mas que sirva de reflexão para todos nós. Marcelo, não sei se consegui aqui. Não, conseguiu sim. Né, se é isso que o senhor... Viu? Você puxou o fio da meada de uma coisa que é super importante. E eu acompanhei na época. Tua campanha para vereador foi uma campanha que, se dependesse de dinheiro, você estava enrolado. Você já imaginou quanto chegaram para você? Eu queria um dinheirinho aí para mim fazer um puxadinho. Eu queria um dinheiro aí para aquilo, para outro. Não é verdade? A partir do momento que o cara pede isso aí, ele já está sendo um corrupto e um corruptor. Concorda comigo? Eu vivi um fato interessante há uns 15 dias atrás, que eu vou pela primeira vez dizer aqui para as pessoas que estão em casa assistindo. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que me pediu um bolo. Queria um bolo. Marcelo, minha filha é pequena, vai fazer aniversário, você pode dar um bolo? Eu estava no meu programa de rádio, apresentando meu programa de rádio. E aí eu disse, olha, eu preciso ver isso. Atendi a pessoa bem, né? E ela falou assim, você já me deu um bolo ano passado. Pronto. E eu não lembrava disso, porque algumas pessoas, e nunca fui lá, tirei foto e saí publicando isso. O que eu sinto no meu coração, eu faço, né? Eu sei o que eu tenho feito, para quem eu tenho feito, isso independente de mandato político. Eu também um dia quis um bolo e não tive bolo. Então, quando eu sinto no meu coração que eu tenho a dar e tendo condições de dar, até porque eu não vivo só do subsídio que a Câmara me paga, eu tenho meu trabalho, eu todo dia eu vivo disso, e eu não lembrava disso, que já havia dado esse presente a essa criança. E aí falei para ela que iria pensar. E não deu para dar o bolo. Isso era no ar ou não? Não, isso numa ligação pessoal. Certo. E não tinha como dar o bolo, não dava para dar o bolo. E disse para ela, olha, infelizmente dessa vez eu não vou poder ajudar. Mas aí é onde você deveria ter uma compreensão, você veja a que ponto chega o ser humano. Uhum. Ela disse para mim, mas como você não pode dar o bolo? Eu falei, eu não posso. Não, mas é só um bolo para uma criança. Falei, tudo bem, mas eu não posso dar, eu não tenho condições de dar esse bolo agora. Gostaria que a senhora me entendesse. E em dado momento ela disse assim, tá bom, a campanha está chegando aí, e aí você vai ver como é que é. Eu disse a ela, eu não troco bolo por voto. E ela finalizou a conversa comigo. Então, é na fila do supermercado, é o troco a mais que você recebe. Sem estar em campanha. Sem estar em campanha. Eu vejo, às vezes, muitos heróis aí com solução para tudo, mas a hora que você fala para ele, filia num partido político, vai disputar a eleição, vai dar o bom exemplo na prática. Não, isso não é para mim. Como se fosse errado você participar de um processo, como se fosse errado você querer fazer aquilo que você entende que é correto. Então, dentro dessa ótica, professor, o ser humano, seja ele político ou não político, ele precisa rever suas posições. Eu fui no jogo de futebol, e vou dar mais um exemplo, quando o 7 de setembro foi disputar o campeonato, a semifinal, e levei comigo meus 2 filhos. Meu filho tem 12 e minha filha tem 9. E de repente começou um xingamento da torcida para com o juiz, e a cara do meu filho assustado. Ele nunca tinha escutado tanto palavrão na vida que nem ele estava ouvindo naquela hora. Depois o pessoal pede para levar a família. Depois que terminou o futebol, ele me chamou a atenção e me fez refletir sobre isso. Ele falou, mas pai, o pessoal xinga muito, hein? O senhor viu? E eu tive que explicar para ele aquele momento. Então, nós não podemos brincar de ser sério, brincar de ser ético. A gente precisa ser sério, a gente precisa ser ético. Então, professor, e olha que poucos políticos têm coragem de dizer isso, viu? Porque o que tem de gente aí com medo de rede social, porque você vive um momento de intolerância muito grande. É verdade.
Você veja um animal sofrendo na rua, você vai lá tirar ele da rua, tentar ajudar. Se passar um indivíduo fotografar aquela hora e falar que você estava matando o cachorro, você veja o que aconteceu. Até explicar que berimbau não é gaita. Não é verdade? É verdade, Você sim. veja o que aconteceu com a menina da universidade, falou que tinha sido estuprada lá, houve uma comoção. Numa fria dos infernos. Né? Houve uma comoção, houve uma até manifestação lá e depois a polícia descobriu que não era nada disso. Mas e a família da pessoa que foi acusada? E ele mesmo, né? E ele mesmo que sofreu, que tem filho pequeno. Então tudo isso passa para a gente fazer essa reflexão. Nem todo político é corrupto, nem todo político é cretino, nem todo eleitor também é honesto. Não é verdade? Perfeito. Porque às vezes ele quer o que você não pode dar. E ele não entende que você não pode dar. Aliás, ele nem deveria pedir. Então, nem deveria pedir. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu quero uma boa reflexão, mas você vai falar depois do nosso primeiro intervalo, que é o seguinte. Na minha opinião, isto é, sobre o pensamento de uma ótica em que a pessoa sem dinheiro, ela pensa diferente do que outra que pode ter o dinheiro, ou ela mesma numa situação de dinheiro. Mas em tudo eu acho que a educação, eu falo educação no sentido formal, se é o camarada fazendo um ensino fundamental, pelo menos, eu gostaria da sua opinião, que eu já andei falando aqui algumas vezes, deveria se dar o direito ao voto para todo mundo que tivesse o ensino fundamental completo. Isto é, até a 9ª série. Aí fala, beleza, mas então não vai reduzir a nada. Não, não é questão de reduzir a nada. Uma pessoa que tem essa escolaridade, ela já está ganhando mais do que o outro que não tenha essa escolaridade. Segundo, ele tem a opção de poder ler, de poder se aventurar nesse mundo e conhecer o que é realmente uma política verdadeira, o que o outro coitado lá não tem. Então, eu vou perguntar para você se é uma ideia que poderia ser levada a efeito, porque antigamente analfabeto não votava. Agora já o cara sabendo assinar vota. E todos nós sabemos que quem inventou essa história do analfabeto poder votar eram aqueles políticos que precisavam do voto desses coitados aí, que com apenas um joguinho de camisa já levou o voto dele, da família e dos amigos juntos. Então guarde isso, nós vamos abrir o próximo intervalo exatamente falando disso. Dourados em Revista, pronto para a nossa cidade, para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo, através do YouTube. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista. Depois dessa viagem que nós fizemos, nesse intervalo, onde a gente cada vez conhece um pouco mais a figura desse menino, eu tenho que falar menino, né, por essa idade aí, pouco mais de 30 anos, que teve uma vida muito difícil, mas nem por isso fez o errado. Ele procurou o caminho certo, para não precisar que seus filhos, ele que tem 2, precisasse passar por onde ele passou. Que bonitinho isso. Mas eu deixar uma pergunta para você. Não é fácil, porque tem muita gente que, não sendo letrado, isso é, que não tenha o ensino fundamental, vai ficar bravo com você. Ou então, vão começar a estudar para poder participar. E aí? Bom, eu penso o seguinte, o estudo é necessário, sempre é. O saber é necessário. Mas eu discordo com o senhor ao ponto de vista do voto. Meu avô era analfabeto e sabia votar. Coisa que é raríssimo. Você veja bem, professor Benê, tem muita gente com certificado debaixo do braço, dá medo, né? Trabalhando e fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua área. É verdade. Né? Tem gente boa e gente que não é tão boa em todas as áreas. Na política também é assim. Então, seria uma injustiça gigantesca
se nós nivelássemos todo mundo do mesmo nível. Teve gente que não estudou porque não teve condição de estudar. Não foi porque não quis estudar. Não teve condição de estudar. Tem muita gente lá em Brasília que tem PhD, MBA, numa série de doutorados e mais doutorados, que é corrupto, que é canalha, que é cretino, que é porcaria. Então a gente também precisa fazer uma análise muito tranquila disso. Então eu tenho como referência a vida das pessoas. Tem gente aí que, o senhor veja, outro dia eu vi na internet a menina que se formou em serviço social e na hora em que ela descia a rampa, ela ergueu a enxada, que é um instrumento de trabalho do pai e da mãe dela, que no suor ali, quer dizer, tiveram o cuidado de dar à filha uma boa educação, uma boa referência e oportunizar a ela o que eles não tiveram. Então a gente precisa ter muito cuidado de querer separar isso. Quem tem pode, quem não tem não pode. Não, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa avaliação. Você sabe por que eu falo isso, Marcelo? Porque na hora de você generalizar, certo? Não é bom. Mas em compensação, um exemplo aqui, outro exemplo lá, não pode justificar o contrário. Então, o teu avô é uma exceção, nobilíssima exceção. Meu pai era a mesma coisa e por aí vai. Outros tempos. Hoje a coisa... Claro que eu concordo contigo que tem gente que se especializou em doutorado para roubar mais fácil, etc. e tal. Mas a grande verdade é o seguinte: não é o mesmo discurso que você faz aqui no portal e o mesmo que você faz lá no Parque das Nações. Por que isso? Porque o camarada de lá, muitas vezes, tem gente fabulosa, fabulosíssima, mas grande parte do pessoal que está por ali está assim, louquinho para ver o que vai dar para mim. Isso é só no Brasil? Eu me recordo da posse do presidente John Fitzgerald Kennedy. Ele disse, não pergunte o que o nosso país pode fazer por vocês. Pergunte a você mesmo o que é que você pode fazer, contribuir para o sucesso do seu país. Isso lá, aqui é de lascar. Professor, eu tenho visto com muito bons olhos a participação das pessoas na política. Nem todo mundo pensa dessa forma, nem todo mundo age dessa forma. Quando a gente faz comparativos por classe social, você precisa saber os conflitos que tem aquilo. Eu tinha uma ideia do que era um presídio até ir num presídio a primeira vez, a conhecer, a saber como era um olhar preconceituoso, de desdém. E você precisa, quando você procura saber, conhecer aquilo que nós estávamos falando anteriormente, você não pode fazer um julgamento precipitado de uma coisa, de uma situação, sem que você tenha o mínimo de conhecimento daquilo. Eu vejo pessoas querendo participar da política. Quando eu escuto assim, ninguém vai votar. Claro que as pessoas vão votar. Não vai votar se não tiver candidato à altura. Porque política você também se encanta, você se apaixona, você torce, você sofre junto, você vibra, você também se decepciona, você pensa junto. Isso é na vida. Então, você veja o volume de pessoas para tirar o título eleitoral agora, o número de jovens participando da política. Se meu mandato terminar agora, eu vou terminar feliz, porque eu tenho pessoas que querem disputar a eleição porque se inspiraram no trabalho que a gente fez. Isso é ótimo. Quem é o político que não gostaria de ter uma pessoa chegar e falar assim, poxa vida, eu também quero ser vereador porque eu quero ser igual a você. Você fica feliz, não é motivo de vergonha. Num tempo em que as piores referências possíveis estão aí à nossa cara. Então, que bom que as pessoas participem da política. Agora, covarde é aquele que bate e esconde a mão. Covarde é aquele que se sente um super-herói atrás de um computador e não tem coragem de disputar a eleição. Tem um monte de problema. Eu quero saber a solução do problema. Claro. O problema eu já sei que tem. Tem que apresentar a solução. Você tem que apresentar a solução para o problema. Você tem que buscar um encaminhamento junto, discutindo e sempre no campo das ideias.
Para que violência? Ah, eu não concordo com você, eu vou te bater agora. Ah, eu não concordo, eu vou tampar a rua, ninguém vai passar aqui. Não. Manifestação é uma coisa, baderna é outra coisa. Então a gente precisa separar essas situações, mas tem que ter muita responsabilidade, até com o que a gente diz, para a gente não... né? E eu penso que é por aí. Marcelo, você mudou de ideia ou de concepção quando você foi lá conhecer o presídio? Você devia ter uma outra informação. Vereador você já conhece, já viu como é que é e tal. A pergunta é essa: e como seria você numa campanha para prefeito de Dourados? Professor, eu aproveitei esses 3 anos e meio de mandato até agora para andar muito, para conhecer não só o Presídio de Segurança Máxima, que mudou de nome, mas para conhecer como é que funciona a Secretaria de Saúde, para saber como é que funciona a Secretaria de Assistência Social. Eu tive a oportunidade de, durante 366 dias, trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde todos os grandes projetos pensados a médio e a longo prazo dentro da administração pública passam. Então eu pude beber dessa água, saber, e eu dei isso como exemplo outro dia, um documento pode levar um dia ou um ano de uma mesa para outra a poucos metros de distância. Então, evidentemente que o trabalho parlamentar é um trabalho diferente, é outro poder, e às vezes as pessoas, por ingenuidade, entendem que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Parlamento é parlamento, executivo é executivo, porém, a experiência de parlamentar me dá condições de fazer o debate, de fazer a boa discussão, de apresentar ideias para aquilo que eu entendo que precisa ser enfrentado, sem nenhum tipo de constrangimento, muito pelo contrário. Inclusive, quando eu digo que revi algum pensamento, eu penso que quem quer ser executivo tem que passar pelo legislativo. Você tem que conhecer, ainda mais num sistema que está sendo discutido agora, a questão do presidencialismo ou não. Se você não tiver uma articulação positiva com a sua base no parlamento, você não administra. Você não toca, você pode ter as maiores ideias, as melhores intenções, mas você não toca. Até então, porque no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro, né? E é diferente do presidencialismo, que quem indica e faz tudo é o presidente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você veja, todo prefeito que não soube construir uma relação republicana com os parlamentos de suas respectivas cidades caíram. Isso é muito ruim para a cidade. Isso é muito ruim. Então, a pergunta que o senhor me fez, se eu tenho essa condição de conhecer, eu tenho tentado e tenho conhecido tudo aquilo que eu pude e que eu posso conhecer. Os números. Administrar são números. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Como é que você renuncia a receita se você tem uma folha para cumprir, com uma série de serviços, com os recursos carimbados que vêm da esfera federal, que você tem prazos para serem cumpridos? Né? Você veja bem, nós defendemos a época de 2011 um recurso para construir o Museu da Colônia Agrícola em Indápolis. O museu foi inaugurado agora. 2011 tem 2012, 13, 14, 15 e 16, 5 anos. Então você veja, a Praça Pública de Itaú, eu levei o projeto a Brasília, eu pedi ao ministro do Turismo que desse o recurso para construir uma praça num distrito a 60 quilômetros da sede do município que não tinha praça pública. E a praça ainda não foi inaugurada, vai ser inaugurada esse ano. Quer dizer, do empenho até a execução da obra tem um caminho aí, que você precisa ter muita responsabilidade para tocar, e se nada der errado, esse engessamento, muitas vezes, que não depende nem do prefeito, nem da Câmara Municipal, mas é um organograma do Executivo Federal que criou, e é natural que tenham as suas regras, mas que demora muito chegar lá na ponta, judia demais das pessoas. Tem um pronto de atendimento infantil, uma estrutura gigantesca, que não está equipada, onde as crianças poderiam estar sendo atendidas num lugar próprio, específico, e não tem equipamento lá, está fechado, é o pai. Então... O pai que ficou o pai que está sem mãe e sem pai. Ai, meu Deus do céu. O que é que você tem na sua mente hoje? Pode ser que, sendo prefeito, tenha que mudar, né? Não porque você simplesmente não marcou aquilo como uma fonte verdadeira.
que é que você mudaria em Dourados? O que te chama a atenção para dizer assim, opa, eu faria isso aqui? Depende do ângulo que você vê essa pergunta aberta. Você eu vou dar um exemplo prático. Você é prefeito. Eu vou dar um exemplo prático daquilo que eu não concordo, que é a invasão de terra. Eu não admito invasão de terra. Eu não entendo como uma pessoa séria tem coragem de invadir uma área pública, construir uma casa e nunca querer sair de lá. Eu não entendo como que você tem um déficit de 12 mil, 15 mil pessoas esperando na fila para ter uma casa, um indivíduo com 10 anos na fila perder a casa para quem tem 3 meses, 6 meses de inscrição. Não é correto, não é justo. Então eu entendo que... Inclusive não é moral. Não é moral. Então eu entendo o seguinte, ninguém tem o direito de tomar na marra o que não é seu. Então, Dourados tem sofrido ultimamente, e foi por isso que eu apresentei uma proposta, porque só falar o problema e não apontar a solução não resolve. Também não adianta. Foi graças a uma ação nossa, através de um projeto que eu apresentei, que criou-se na Câmara Municipal de Vereadores de Dourados uma comissão de patrimônio público, que é para discutir essas áreas invadidas. Tinha gente saindo de outras cidades do interior do estado, vindo para cá, invadindo terreno, e outro que cercava o terreno vendia para quem ele não conhecia e depois enganava a pessoa. A pessoa, na boa fé, construía uma casa lá, depois chega a justiça e diz, ó, isso aqui não é seu. Não, mas espera aí, eu comprei de quem? Então o município precisa assumir a responsabilidade, tem que ter um programa e tem que deixar muito bem claro, não é correto e não é aceitável que ninguém invada aquilo que não é seu. Ponto. É um exemplo das coisas que eu vejo de quem tem esse olhar diante de tantas situações, que eu, se eleito fosse prefeito de uma cidade, especialmente da cidade de Dourados, eu certamente não aceitaria e não admitia, porque não é correto e isso não pode acontecer. Marcelo, você comentou, eu tive 2 casos, inclusive aconteceu ontem, um pouquinho antes de você chegar aqui, e eu fiquei sabendo de um caso que realmente castiga a mente da gente. Um sujeito que viveu uns 3 ou 4 meses nessas cabanas de lona aí, na beira de estrada, entendeu? Passou a ser chefe, etc e tal. Hoje ele tem, provavelmente, a maior casa de Juti. A maior casa de Juti. E é evidente que não está nem aí mais com os troços, então é apenas... Benê gosta de temas polêmicos, né? Fortes. Não é verdade? Eu me recordo uma vez... Também já tive a oportunidade de falar isso para amigos. Não, você sabe por quê? Desculpa te interromper, mas por que eu peguei como exemplo isso? No primeiro mês de mandato parlamentar, eu recebi, por debaixo da porta do meu gabinete, um envelope. Nesse envelope tinha 74 terrenos do município de Dourados, que é da cidade de Dourados, é patrimônio público, desses quais mais da metade foram áreas invadidas. E aí eu comecei, como vereador e fiscal, a fazer um roteiro disso. E um levantamento também, né? Encontrei casa com piscina, com campo de futebol, casas que custam bastante. E o indivíduo não é dono do terreno, nunca pagou pelo terreno, não recolhe imposto e se apossou do negócio que é de todo mundo, que é do município. Então, você precisa enfrentar isso. Tem que né? enfrentar, Isso sim. em reais, a gente imagina que você conseguiria aí uma receita de mais de 20 milhões de reais. Então, o indivíduo não pode, Benê, tomar posse daquilo que não lhe pertence, daquilo que não é seu, não é correto. E o indivíduo que está trabalhando, que trabalha dia e noite para comprar a casa dele, como que ele se sente diante de uma situação dessa? Não é aceitável, não pode. E às vezes a casa do cara é tão grande que faz até sombra na horta dele, aí ele não pode cultivar a horta direitinho. Dourados em Revista, eu não sei porque você falou que eu fui polêmico, você relatou a mesma coisa. São assuntos polêmicos, né? Ninguém quer colocar o dedo na ferida, não. Ninguém quer. Tanto é que está investigando, tem um processo correndo aí para notificar essas pessoas. O indivíduo vai ter que mostrar a cara. Pelo menos você cutucando vai aparecer. Dourados em Revista, para a nossa cidade, para o estado, o Brasil e o mundo através do YouTube. Entrevistando hoje aqui essa figura maravilhosa.
E ele é desse jeito conversando aí num botequinho, em qualquer canto. Ele é sempre do mesmo jeito. Nós vamos e voltamos já já, porque aí nós vamos ter que... Alguns assuntos polêmicos, dá para ele mais assuntos. Ele gosta. Mas você sabe que essas pessoas chamadas de polêmica, não é que elas sejam, elas procuram a verdade. Aí o outro, porque se ofendeu na verdade, cutuca com polêmica, etc. e tal. Mas nós vamos ver isso no terceiro bloco. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, para a nossa cidade, o estado, o Brasil e o mundo, através do YouTube. As antenas da nossa TV Dourados, realmente, Grande Dourados, você viu como é que era. Só de botar no YouTube, o mundo inteiro está vendo por aí. Antes de iniciar essa história política, coisas polêmicas, etc. e tal, que medalha de ouro é essa que você ganhou? Ano passado eu fui surpreendido com uma medalha que foi otorgada pelo Instituto Tiradentes. É um instituto que tem sede em Viçosa, Minas Gerais. Faz um levantamento Brasil inteiro da atuação parlamentar dos vereadores em cidades do porte de Dourados e maiores. E aí eu fui o campeão da cidade de Dourados, ganhei essa medalha. Eu não pude ir até Viçosa receber por uma questão de incompatibilidade de agenda, mas depois recebi a medalha pela atuação parlamentar como um dos parlamentares. A próxima vez que você vir aqui para falar do turismo, trazer, você traz dela. Um dos parlamentares mais atuantes do país, na esfera municipal. E fiquei muito feliz, viu, Benê? Porque o momento em que estar político não é fácil. Não é né? de jeito nenhum. Ainda mais no atual momento, né? Há um preconceito, há um sentimento nas pessoas que todo político é corrupto, né? E às vezes a gente precisa enfrentar isso. E quando eu ganhei essa medalha, eu comemorei muito, porque é sabido de parlamentares geralmente do estado de São Paulo que ganham. Então trazer esse prêmio para o Mato Grosso do Sul, pena que a imprensa ela não conseguiu acompanhar isso, sabe? Porque é para se comemorar. Eu duvido o vereador no Brasil que não queira ganhar um prêmio desse, de ter puxado ali todo o seu extrato de tudo que foi feito no parlamento municipal, e eu pude receber esse prêmio. Fiquei muito feliz e comemorei bastante. Vou trazer aqui quando a próxima vez que vier. Eu, falando baixinho assim, ninguém escuta muito. Não teve muita dorzinha de cotovelo por ali, não, né? Benê, a gente tem uma Câmara de bons parlamentares, cada um no seu estilo, cada um no seu modo. Agora, eu fiquei feliz de vencer, né? Fiquei feliz. Aliás, eu estava fazendo a gente tem uma controladoria dentro do gabinete de todas as ações que a gente fez. E eu tive a grata satisfação de apresentar projetos que repercutiram muito na cidade. Nós fomos discutir o consumo de bebida alcoólica. A lei do plantão que ficou assim conhecida, foi estendida para todo o estado de Mato Grosso do Sul, através da Assembleia Legislativa. O deputado veio em Dourados, pegou uma minuta da lei, apresentou na Assembleia Legislativa. Foi repercutida isso no estado inteiro. Então eu fiquei feliz com essas ações, as emendas impositivas, que é uma luta que quem vai usufruir isso, se instituído for esse ano, e penso que tem tudo para ser, porque é um compromisso inclusive do Executivo Municipal, vai ser bom para os próximos parlamentares. O que é a emenda impositiva? É o parlamentar dizer assim, olha, lá na escola tal tem que arrumar aquele banheiro, custa tantos reais, e o prefeito ser obrigado a executar o serviço. Isso, né? uma boa ideia. Então, isso já existe em âmbito estadual com os deputados estaduais e em âmbito federal com os deputados e senadores. E tem que ser normatizado no município também. É uma luta desde o primeiro dia de mandato
que não nos beneficiou por conta que não está no orçamento, não esteve do orçamento passado e nem desse, mas para o próximo ano, penso eu, que os novos e futuros vereadores da cidade vai ter uma ferramenta direta e efetiva para fazer a ação chegar lá na ponta, que é onde acontecem as coisas. Marcelo, acompanhando o que você faz e dentro da Secretaria de Educação, as coisas acontecem assim, facilmente a gente fica sabendo. O que você andou fazendo aí nas escolas municipais? Teve reuniões, você se reuniu com professores, pais? Que projeto era aquilo? Nós temos um projeto chamado Vereadores do Futuro, que e eu defendo, e falei outro dia isso até numa outra entrevista que dei, que deveria se dar aula de direito constitucional desde o primário. As crianças deviam saber o que é o legislativo, o executivo, o judiciário, enfim, conhecer a Carta Magna do país. E diante de tudo isso, eu acabei apresentando esse projeto que é levar para as escolas a Câmara Municipal. Levei para dentro do gabinete os alunos do 5º ano, do 4º ano, para que eles conheçam a estrutura administrativa do parlamento, o que o vereador faz. Porque às vezes a pessoa critica, é uma sessão por semana, mas tem o trabalho das comissões. Claro. São 18 comissões, todo o assunto tratado pontualmente em um determinado setor passa por uma comissão, seja ela de habitação, seja ela de indústria e comércio, seja ela de saúde, que trabalha muito a comissão de saúde. E essas crianças puderam ver isso, puderam conhecer a estrutura administrativa do parlamento até o momento em que um projeto é discutido lá. E eles puderem, e era o objetivo maior dessa ideia, eles puderam pensar. Teve uma criança que falou para mim, olha, eu gostaria de fazer uma lei para que o meu pai pudesse me levar até a porta da minha sala de aula, porque na escola que eu estudo, o pai tem que me deixar no portão, sabe? Então assim, você veja, fez uma criança, eu penso que ela tinha menos de 10 anos, pensar que ela, através de um exercício que é do mandato parlamentar, ter realizado uma ideia, que é simples, mas que fez ela refletir e pensar, poxa vida, eu posso defender isso, aproximar isso. Senão, Benê, daqui a pouco, ninguém vai querer ser político. Você pergunta para uma criança o que ele quer ser, ele quer ser tudo, menos político. Uma coisa interessante aqui, eu diria que talvez, é muito cedo para você falar para as crianças, ainda mais nessa fase que eles estão, que o máximo que a prefeitura tem é o ensino fundamental. Eu acho que em lugar de falar da Constituição em si, podia voltar aquilo que eu tenho a impressão que você pegou uma época, educação, moral e cívica, não tinha isso na tua escola? Eu torcia para a professora me escolher para eu hastear a bandeira. Né? Eu queria estar lá hasteando a bandeira, cantando o hino nacional. Então, passava, por exemplo, as séries iniciais com educação moral e cívica. E depois, já no ensino médio, você tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Quer dizer, ali você já podia ter as noções fundamentais de Constituição e tudo mais, você não acha? Por que tiraram isso aí? Tinha que voltar, pô, põe aí de novo. Mas eu penso que foi misturando muito as coisas, né? Misturando muito, eu ainda peguei um pouco da época dos estudos sociais, né? Tinha os estudos sociais, ali foi que eu pude, é a primeira vez que eu falei assim, mas são 3 poderes aqui, né? Legislativo, executivo, judiciário, me ajudou a entender um pouco de como funciona isso. E essa história vem lá da França, né? Que foi com Montesquieu que que veio essa trilogia. Você hoje veio aqui porque ontem uns dias atrás você foi eleito prefeito e ontem você trabalhou, primeiro dia. Aí nós te convidamos para você estar aqui. O que você ia fazer? Como que você está vendo na cidade hoje? Não, o que você vai ver daqui a um tempo? Fala, não, olha, eu cheguei, mas agora eu quero fazer isso aqui. Eu não vou te responder isso aqui agora desse jeito. Primeiro que eu não sou candidato oficial, eu sou pré-candidato a prefeito. Segundo que existe um programa sendo pensado internamente pelo meu partido, das quais as ideias eu só vou colocá-las, e você tenha certeza que eu vou colocá-las no momento certo, no momento oportuno. Até porque já tive ideia minha cooptada
E isso não me deixou feliz. Mas você tem a certeza... Cota não fala de quem era, né? Mas você tem a certeza, professor, que nós vamos apresentar um programa para a cidade. Nós vamos apresentar um projeto para a cidade exequível, sem fantasias, sem enganar as pessoas. Aquilo que realmente pode ser feito para uma cidade do porte de Dourados. Eu não tenho medo do debate, eu não tenho medo de discutir as ideias, eu me preparei para isso, eu sei quantos bairros tem a cidade, eu sei qual é a arrecadação real da cidade, não a arrecadação fantasiosa, mentirosa. Eu sei quais os departamentos que tem na administração pública e você tem a certeza que no momento oportuno o Marcelo Mourão, se for escolhido candidato para disputar, vai apresentar. E o eleitor vai decidir, vai saber separar o novo do velho, vai saber separar uma intenção exequível de uma intenção mentirosa. E aí a gente vai deixar que no dia 2 ele mesmo decida. E se Deus me der essa grata alegria e o eleitor entender que eu mereça administrar a cidade que eu amo e que eu nasci, você tem a certeza que eu vou voltar aqui para dizer, nós vamos caminhar assim, assim, é executar um plano de ação que foi feito. E eu vou encerrar essa pergunta sua, e me perdoe a franqueza, são 3 palavrinhas que eu tenho comigo desde o primeiro dia que eu exerci o mandato parlamentar. Pensar, planejar e executar. Se você não discutir as ideias, você não tem planejamento. Sem planejamento, você não sabe para onde vai. E sem saber para onde vai, você não chega em lugar nenhum. Então nós estamos pensando. Vamos planejar a cidade e executar tudo a seu tempo, cumprindo rigorosamente um plano de ação que a gente vai apresentar para a cidade. E agora, quase finalizando, há uma ideia corrente no país inteiro. E você acabou de falar muito bem aí de que até as crianças não pensam em ser políticos. Será que Dourados, por exemplo, não está naquele momento de falar, eu não vou querer político aí comandando a cidade, não. Eu vou querer um pessoal que está fora dessa política aí. Você fala, mas eu sou vereador, eu sou político. Calma, não. É um outro tipo de político que essa população rejeita. E se realmente rejeita como vereador, é evidente que rejeitaria como prefeito. Tem alguma noção disso? Olha, a coisa está tão feia, rapaz, que até para você falar que você é candidato fica ruim. Eu não entendo assim. Eu, onde tenho ido, eu tenho sido muito bem tratado. É claro que às vezes eu também tenho os meus momentos de colocar as coisas. Você não pode aceitar que o indivíduo te ataque sem ele conhecer, né? Quantas vezes foi na Câmara Municipal? Quantas vezes acompanhou uma votação lá? O que realmente foi discutido? E eu não sinto isso, eu não sinto, Benê, com toda a franqueza, essa agressividade não. Pelo contrário, eu tenho sentido que as pessoas estão mais preocupadas e as pessoas querem alternativa. Agora, se essa alternativa vai sair de quem tem mandato e de quem não tem mandato, é outra história. Porque não existe um político que não seja político. É verdade. Se ele não tem mandato, ele está fazendo política onde? Não é só político quem exerce mandato. Quem faz a militância partidária é político. Quem escreve e tem coragem de defender suas ideias, mesmo que não no exercício do mandato, seja ele no executivo ou no legislativo, é político. Então, eu penso que as pessoas vão saber diferenciar isso. Aliás, vamos generalizar agora, que político significa é aquele cidadão que mora numa cidade, daí vem o nome de polis, não é? O que é polis? É aquele habitante da cidade. Então, todos nós, querendo ou não, somos políticos. Ou no exercício de algum cargo, ou... E outra coisa que eu me lembrei aqui. Benê, eu não cheguei, vereador, batendo em ninguém. Você nunca me viu agredindo ninguém aí. E outro dia eu estava na internet buscando umas imagens de algumas coisas da história recente política nossa aqui, e eu vi algumas pessoas lá muito agressivas que disputaram a eleição e estão em casa. Não se elegeram. Não se elegeram. Então, não adianta você ir pela força e pelo grito. Você tem que ter
planejamento, você tem que mostrar que veio, você tem que fazer a discussão racional. Não adianta ir nessa onda do empurra-empurra, do quanto pior, melhor. Não, enfrentar as demandas da cidade é muito séria. Você veja o que a cidade cresceu. E aí é inegável isso. Você veja, pega o seu carro, sai lá do Parque de Exposições pela 163, atravessa e vai sentido Ponta Porã e olha para o lado direito. Nossa, aonde era braquiária é casa, aonde era pasto são bairros. Se a pessoa só lá no direito, passa ali à noite que você vai ter noção. Só lá no Flor de Maio são 184 casas. Agora o indivíduo que vai da casa para o serviço, ele não sabe. Ele não conhece isso, ele não conhece a região leste da cidade, ele não conhece a região oeste da cidade. Aí fica essa crítica vazia, complicada, a cidade está crescendo sim. Quantas prefeituras fechou as portas e Dourados estava formando pessoas? Ah, eu estou defendendo a administração, eu estou falando o que é verdade. Aquilo que dá certo você precisa continuar, aquilo que não dá certo você reveja, pensa. Agora, tem uma cidade em franco desenvolvimento, mais de 22 mil pessoas vieram morar aqui em menos de 5 anos. É gente do Paraná, é de São Paulo, você fica na fila... mais do que a população de Itaporã. Pois é, você fica na fila do mercado, você veja a pessoa falando, eu estou aqui, e geralmente está feliz, está empreendendo, está otimista. Então, eu não acredito nessa conversa do quanto pior, melhor. Ela não me convence, eu não estou disposto a entrar nesse discurso. E se você lembrar, Dourados já teve sua aparição em revistas de âmbito nacional, né? Dizendo, olha, é aqui que você pode vir, que isso é certo. Mas você veja que interessante. Quando eu falei da medalha... Eu encontrei gente que ri e disse assim, isso aqui é invenção. Quando aparece coisa boa na televisão, que fala assim, pagou, porque é mentira. Vai lá e vê o que realmente acontece. Agora, quando você escuta de uma outra cidade, comemora. Eu não entendo como é que uma pessoa pode falar mal da sua cidade. Se não está feliz em Dourados, vai embora. Vai caçar um outro lugar para morar, para viver. Vai atrás dessa cidade que é linda, que é bonita, que existe aonde? Eu amo a cidade que nasci, eu sou feliz aqui, meus filhos, tá todo mundo aqui. Agora, tem problema pontual aqui e ali, vamos resolver. Para resolver só tem um caminho, você precisa ter o controle da situação. Aí você disputa uma eleição, se você ganhar você vai lá fazer o que você se comprometeu, se não fizer bem feito o povo te tira. É simples a receita, não vejo muito segredo nisso, não vejo essa coisa fantasiosa. Agora, poxa vida, eu estou tão feliz que você tem um programa de televisão, que você pode fazer televisão, que Dourados tem alternativas para as pessoas. Agora, vamos parar de falar mal da cidade, de reclamar da cidade, cuspir no prato que a gente come todo dia. Eu fico louco. Quando eu viajo, o cara fala assim, da onde você é? Eu sou de Dourados. Pô, cidade boa, Dourados, rapaz. Aí, às vezes, eu vejo uma orelha seca falando mal da cidade. Boa orelha seca. Eu tenho pelo prefeito Murilo um carinho muito grande e, acima de tudo, um respeito, porque ele me respeita como parlamentar. Nunca me pediu nenhum encaminhamento errado, aceitou o desafio de ser prefeito de uma cidade que... Do jeito que estava, pegou a cidade dentro da Polícia Federal, né? Não vi o nome dele envolvido, foi um monte de gente presa esses dias lá em Campo Grande. Eu não vi o nome do prefeito envolvido em nenhum escândalo, em nenhuma situação dessa. Então ele tem que andar de cabeça erguida sim. E tem muita gente que sabe o trabalho sério que é feito na cidade. Tem muita gente que sabe. Agora, hoje a gente tem quem financia o mal, né? Aquele que vai lá, planta um boato aqui, entra na circular, planta outro boato aí. Eu estou vivendo isso. Foi só eu dizer que tenho vontade de disputar a eleição, eu estou vivendo isso. Agora, eu tenho muita fé, vou continuar a minha caminhada e vou fazer o debate. E quem vai escolher é o eleitor. Escuta, para encerrar, algum dia você recebeu alguma reclamação da vovozinha? E aí? A minha avó disse para mim o seguinte, não faça nada errado e defenda aquilo que você acredita. A gente recebe bordoadas, né? Eu sofri denúncia anônima já, devido escrever um monte de... E sabe,
enfrentar isso de cabeça erguida. Tem que ser muito covarde para fazer isso aí. É, né? mas é covarde, é covarde. O fascista se esconde atrás da covardia. Então, eu não tenho como pegar esse Marcelo Mourão, eu vou inventar aqui. Eu escrevi outro dia uma frase no meu livro, o seguinte: para fazer política tem que ter coragem, para ter mandato tem que ter coragem, para enfrentar uma campanha eleitoral tem que ter coragem, mas para destruir um político basta um boato. É verdade. Colocou o boato, né? Então, a minha avó é muito serena. Às vezes ela diz para mim assim: você tem certeza que você quer continuar na política? Eu digo: enquanto eu tiver ideais, eu vou continuar. E eu tenho esse ideal, vou continuar, estou feliz. Vai lá na Vila Ubiratã, eu falei isso porque eu cresci lá. Quantos vereadores passaram por lá, quantos prefeitos passaram por lá e prometeram asfaltar o bairro, ninguém cumpriu. Eu virei vereador, fiz o compromisso e soltei rojão porque asfaltou 100% da Vila Ubiratã. É assim que a gente conhece. Dourados em Revista. Olha, de verdade estou satisfeito, porque esse menino aí é diferente de muitos, né, que mudam uma barbaridade depois que chega lá. E a preciosidade de comportamento seu tá aí, tem uma base lá atrás, né? A vovozinha tá ali segurando o taco. Alguma coisa a mais que você queira falar antes da gente encerrar o programa? Benê, só tenho que agradecer o convite, fiquei muito feliz quando recebi seu telefonema me convidando para vir aqui. Eu penso que a gente vai se oportunizar muito, bater papo, conversar. Os desafios que se apresentam são gigantescos. Pedir a Deus que ilumine sua vida, ilumine Amém. O seu coração, Amém. As pessoas que aqui tão bem me recebem e colocar à disposição das pessoas, independente de qualquer encaminhamento da campanha eleitoral. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Eu já ganhei eleição, já perdi eleição. Estou à disposição da cidade. E se a convenção me garantir o direito de ser candidato, eu vou fazer o enfrentamento da maneira mais racional, mais sincera possível. E é isso. Muito obrigado de coração, saúde, sucesso e a gente se vê por aí. Obrigado pelas palavras suas. Obrigado. Um detalhe importante, eu não preciso nem falar, né? Dizer, olha, desejamos isso para os nossos teleassinantes, porque ele já falou tudo aqui, ó. E ele é assim no programa de televisão e ele é assim no bate-papo ali, que continue. Dourados em Revista! Estaremos durante a semana preparando aí um assunto muito bom para nós podermos engalanar nossos teleassinantes, que merecem tudo da gente. Muito obrigado. Obrigado. Você continua genial. Que bom isso. Obrigado. E que a nossa população reconheça o trabalho daqueles que realmente estão trabalhando. Até o próximo programa.